Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre marcadores cardíacos, a identificação bioquímica dos marcadores cardíacos. A gente vai falar sobre o infarto agudo do miocárdio, que é uma das principais doenças caracterizadas por esses marcadores. E daí a gente vai falar dos principais marcadores cardíacos utilizados na rotina do laboratório clínico, na rotina bioquímica, que é o CK ou CPK, CKMB, a mioglobina e as troponinas. Infarto agudo do miocárdio. É uma necrose causada pela falta de oxigenação na célula cardíaca. A ideia, a vantagem do diagnóstico precoce é minimizar os danos celulares, minimizar a lesão acontecida no coração. A lesão celular libera componentes intracelulares cardíacos e a principal causa das doenças cardíacas é a aterosclerose. Então, o que acontece? A gente tem o infarto, ele é uma das doenças causadas pela falta de oxigenação no coração. Essa falta de oxigenação acontece como? Principalmente através daquela... Lembra quando a gente conversou nas aulas de dislipidemia, que a gente falou sobre aterosclerose, que acontece aquela placa, a formação da placa de ateroma, e reduz o fluxo sanguíneo para aquela área do coração. Reduzindo o fluxo sanguíneo, reduz a oxigenação, o transporte do oxigênio. Com isso, a gente pode levar a um infarto daquela área. Um infarto quer dizer o quê? Uma necrose celular daquela área atingida pela falta de oxigenação. Então, com essa necrose celular, com essa necrose é o quê? É a morte, né? Então, a gente tem uma morte das células, fazendo com que as substâncias que estariam dentro da célula, elas vão ser extravasadas. Então, a gente tem uma liberação dos componentes intracelulares para fora da célula, que é isso que a gente vai acabar dosando para ver se está tendo lesão celular. Então, a gente vai lembrar um pouquinho da aterosclerose, porque ela é a fonte da onde surgem as principais doenças coronarianas. É uma doença degenerativa das artérias, atinge a camada íntima do endotélio, é formada por depósitos gordurosos e fibróticos nas paredes arteriais. A lesão da célula endotelial do vaso leva à multiplicação da tração celular, ocorrendo uma saliência e depósito do LDL entre as células. Essa lesão lipofibrótica é responsável pela formação da placa aterosclerótica, ocorrendo, enfim, restrição ou bloqueio do fluxo sanguíneo. Esse próximo slide, ele tem uma imagem que dá uma ajuda para a gente imaginar isso. Então, o que acontece? A gente tem aqui um vaso sanguíneo, uma artéria, e aconteceu uma lesão celular, uma lesão da camada íntima aqui dessa artéria. Com isso, o colesterol LDL, que é aquele colesterol que a gente chama de colesterol ruim, ele é o principal risco para essas doenças. Por quê? Ele se acumula no interior desses vasos, o LDL vai se acumulando e vai formando essas placas de gordura. O HDL, em contrapartida, que é o colesterol bom, que a gente chama assim popularmente, ele protege os vasos contra o acúmulo dessas placas de gordura. Por quê? Porque ele faz o transporte reverso do colesterol. Além disso, ele tenta tirar esse LDL que está se acumulando aqui dos vasos, né? Então, essa é um gráfico só um pouquinho para a gente conseguir tentar imaginar o que acontece. Essa visão aqui, ela vai mostrar o nosso vaso normal, o fluxo de sangue normal. De repente, formou aqui uma estria gordurosa, formou uma pequena lesão na camada íntima. Tá vendo que a lesão não é aqui dentro do endotélio, é isso que a gente fala, é embaixo da camada íntima. Ó, começou a aumentar, formar uma placa fibrosa, e essa placa aumentando, ela forma uma doença oclusiva, que pode ter uma restrição de fluxo sanguíneo até um bloqueio
desse fluxo sanguíneo, ocasionando um infarto, ocasionando uma hipóxia, uma diminuição de oxigênio. Então, essa é a formação da placa de aterosclerose, da ateroma, ok? Então, vamos entrar agora para os marcadores cardíacos mesmo. Quais são os marcadores bioquímicos que ajudam a gente a auxiliar o diagnóstico de um infarto ou outras doenças? Então, a gente tem o TGO, o LDH, o CPK e a CKMB. Essas 4 são enzimas cardíacas. São enzimas que estariam dentro da célula do miocárdio, estariam dentro dessas células e quando acontece a lesão, elas são liberadas. E tem a mioglobina e as troponinas. Essas são proteínas cardíacas que também são liberadas com a lesão, mas elas são proteínas que constituem a célula. Eu coloquei um asterisco no TGO e no LDH, porque eles não são mais utilizados hoje em dia. Olha a observação ali embaixo. TGO e LDH possuem caráter histórico por serem as primeiras enzimas usadas para diagnóstico de infarto. Seu uso com essa finalidade foi abandonado em razão do surgimento de outros marcadores mais sensíveis e mais específicos. Então, a gente viu na aula anterior, principalmente, que o TGO é um marcador hepático. Também ele é amplamente distribuído no organismo. Então, ele também é cardíaco. Então, a gente tem uma elevação simples do TGO ou do LDH, que é uma enzima chamada lactato desidrogenase, eles são significativos de várias outras coisas, de hemólise, de várias outras doenças. Então, uma elevação deles não nos direciona principalmente para o marcador cardíaco. Daí surgiu outros marcadores, que o CKMB, a mioglobina, as troponinas são muito mais específicas. Então, hoje em dia, a gente utiliza esses outros marcadores. A gente acaba que não utiliza mais o TGO nem o LDH. O que seria um marcador ideal? Não só cardíaco, um marcador para qualquer doença, um marcador bioquímico ideal. Ele teria uma alta sensibilidade. Isso quer dizer o quê? Que mesmo em lesões pequenas, a gente conseguiria detectar ele. Então, ter uma alta sensibilidade quer dizer que começou a ter uma lesão cardíaca, no caso que a gente está falando do coração, ele já começa a ser liberado, a gente já começa a detectar, certo? Alta especificidade quer dizer o quê? Que a gente não ia achar ele em nenhum outro local, a gente só ia achar ele ali naquele órgão-alvo. Então, se a gente tivesse um marcador cardíaco específico do coração, seria um marcador que, se a gente encontrar nas nossas dosagens esse marcador alterado, a gente sabe que é do coração, porque ele não tem em outro lugar, só tem no coração. Rápida liberação, quer dizer o quê? Ser detectado logo no início da lesão. Tem um erro de digitação aqui. Ser detectado logo no início da lesão. Então, quer dizer o quê? Começou a ter uma lesão, a gente tem uma rápida liberação. A gente já tem esse marcador sendo liberado rapidamente, que correlaciona com aquela alta sensibilidade, para a gente poder detectar ele nos exames. Um outro item que faria um marcador ideal, correlacionar-se com a extensão da lesão. Isso quer dizer o quê? A gente tem um aumento leve, a lesão é leve. Se a gente tem um aumento grande, alto, um aumento bem elevado desse marcador, quer dizer que a extensão da lesão também é grande. E um longo tempo de meia-vida. O que isso quer dizer? Que ele não vai subir e cair rapidamente. Então, seria ideal que seja um marcador que tenha uma elevação logo no início da lesão e ele se mantenha alto por um tempo para dar tempo de ser detectado. Não que ele seja liberado e já seja degradado e metabolizado pelo organismo, porque se for um marcador muito curto, em um dia, às vezes a pessoa nem fez o exame ainda e em um dia ele já subiu e já desceu, já voltou ao normal, mesmo com a lesão existindo, porque ele foi metabolizado, ok?
Então, esses 5 itens são os itens que caracterizam um marcador ideal. Alta sensibilidade, alta especificidade, rápida liberação, correlacionar-se com a extensão da lesão e longo tempo de meia-vida. Ok? Agora a gente vai entrar no nosso primeiro marcador, que é a CK, creatinoquinase, ou CPK, creatinofosfoquinase. É a mesma enzima, é o mesmo nome da enzima, a gente só tem pessoas que chamam de CPK, tem pessoas que chamam de CK. É uma enzima composta por 2 subunidades, M e B, em 3 combinações possíveis. Cada uma dessas subunidades, ela possui uma atividade predominante em algum tecido ou algum órgão específico. Ou seja, a gente tem a CK-MM, que é a CK que a gente encontra principalmente nos músculos esqueléticos. Tem a CK-MB, que é a específica do músculo cardíaco. E tem a CK-BB, que a gente encontra principalmente no cérebro, na musculatura lisa, útero, placenta, próstata, tireoide. Essas 3 combinações dessas 2 subunidades, elas formam, a soma delas forma a CK total. Então, quando a gente vê num pedido médico CK e CK-MB, a gente está dosando a CK total, que é a combinação desses 3, e a CK-MB. A CK-MB, ela constitui uma pequena porcentagem da CK total. Ela constitui em torno de 5 a 10% da CK total. A maior parte da CK total é constituída pela CK-MM, que é do músculo esquelético. Então, a CK total, ela também não é um marcador específico para coração. Por quê? Se ele tem uma lesão isolada de CK total, a gente pode pensar em coração? Pode. Mas a gente pode pensar principalmente em músculo esquelético, porque a maior parte dela vem do músculo esquelético, não é a maior parte do coração. Porém, quando a gente faz um pedido de CK total junto com a CK-MB, aí a gente consegue ter uma noção da elevação de porcentagem da CK-MB com relação à CK total. Então, por isso que a gente fala ali, ó, a CK total isolada não é recomendada para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio pela sua ampla distribuição. A CK-MB. Essa é uma das frações da CK total que ela tem uma alta especificidade para o tecido cardíaco. Ela começa a ser detectada de 3 a 8 horas após o início da dor, após o infarto ter acontecido. Então, ela tem um início relativamente rápido, porém pode demorar até 8 horas a partir do início da dor, ok? O pico de detecção é de 10 a 24 horas e ela normaliza dentro de 48 a 72 horas. A intensidade da elevação se relaciona com o volume de tecido lesionado e com o prognóstico. Então, dentro dos marcadores ideais, a gente tem o que de bom da CK-MB? A gente tem que ela tem uma alta especificidade, então se a gente encontrar uma CK-MB elevada, ela vai ser do coração. A gente tem, ela tem uma correlação com a lesão, então se a gente tem uma CK-MB muito alta, provavelmente a lesão também foi muito alta. Mas ela tem um início que não é tão rápido, pode demorar até 8 horas para começar a fazer a elevação. Então, ela não tem um início de lesão muito rápido. E ela normaliza de 48 a 72 horas. O tempo de meia-vida dela não é muito longo também. Então, quer dizer, dentro de 2 dias, ela pode ser que ela já tenha normalizado, mesmo a pessoa tendo infartado, tá? No infarto agudo do miocárdio, os valores de CK-MB encontram-se superiores a 25. 25 costuma ser o valor de referência, até 25 é normal, o I/L. E entre 4 a 25% da CK total. Então, quando a CK-MB se eleva, a CK total também vai se elevar. Por quê? Porque a CK ela é presente no coração, ela também se eleva em proporção com a CK-MB. A CK-MB, quando a gente tem um infarto, a CK-MB vai se elevar e a CK total também vai se elevar.
certo? Então, a gente tem uma proporção de elevação igual das duas, não é só a CKMB que sobe. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma CKMB muito alta e uma CK total baixa, não faz sentido, ela não é indicativo de infarto, ela tem um indicativo de uma outra, é uma interferência que a gente às vezes costuma encontrar na detecção da CKMB, que chama CK massa. Então a gente mantém essa proporção de 4 a 25%. Essa é a curva que acontece entre a CK total e a CKMB. Mantendo essa proporção de 4 a 25%, inclusive no infarto. Quando acontece o infarto, a CK total também se eleva. Daí ali tem uma limitação da CKMB. 2% da CKMB se encontra em músculo esquelético, podendo ser elevado em doenças musculares muito agressivas, como distrofia muscular. Então, assim, ela tem uma alta especificidade para o tecido cardíaco? Tem, ok. Mas 2% dela, 2% das CKMB, se encontra em músculo esquelético. Normalmente, isso não é o suficiente para elevar a CKMB a um ponto tão detectável. Por exemplo, se a pessoa fez um exercício físico muito extenuante ou alguma coisa assim, vai subir a CKMB? Vai, mas vai subir muito pouquinho, 2%. Nem vai ultrapassar o valor de referência normalmente. Porém, se ela tem uma doença muscular muito agressiva, como a distrofia muscular, aí esse 2% é significativo. Ele vai subir e pode se elevar do valor de referência, ele vai se elevar acima de 25%. E aí não é cardíaco, é uma distrofia muscular. Então essa é uma limitação para o teste, tá? O outro marcador é a mioglobina. A mioglobina, aí a gente já vai partir para as que não são enzimas, elas são proteínas, né? A mioglobina e as troponinas. A mioglobina é uma proteína transportadora de oxigênio no músculo estriado esquelético ou músculo estriado cardíaco. Ela é rapidamente liberada, então dentro daqueles marcadores ideais, ela é rapidamente liberada, podendo ser aumentada em 1 ou 2 horas após o infarto. Então a pessoa teve a lesão, teve a crise, a dor, o infarto, dentro de 1 a 2 horas ele já é liberado. Ele é o marcador mais sensível, ele é o marcador que é liberado mais rápido. De todos eles, a mioglobina é a que é liberada mais rápido. Ele tem um pico de detecção entre 6 a 9 horas. Então, ele é liberado bem rápido, ele sobe bem rápido, ele tem uma elevação rápida, dentro de 6 a 9 horas, mas ele tem como limitação o tempo de meia-vida curto. Assim como ele sobe bem rápido, ele normaliza muito rápido. Após mais ou menos 24 horas, a gente já tem os valores de mioglobina normais. Então, ele é um bom marcador para infartos imediatos. Então a pessoa sentiu dor e já foi hospitalizada, é ótimo, é legal, a gente vai pegar a mioglobina, vai conseguir pegar uma mioglobina alta. Agora, se existem aqueles casos que a pessoa sentiu uma dorzinha, às vezes a pessoa sentiu uma dor ontem, e daí agora tô incomodada ainda, tô com falta de ar, tô com não sei o que, foi pro hospital, mas já foi ontem, a mioglobina já não vai adiantar muito, provavelmente ela já voltou ao normal. Daí a gente vai ter que partir para os outros marcadores, certo? Então, ele é um bom marcador para reinfarto precoce, porque às vezes o paciente está internado e ele tem um reinfarto. Por quê? Ele infartou. A artéria, a aterosclerose continua ali, até ser feitos os procedimentos de cateterismo e todos os procedimentos que fazem para desbloquear a artéria, certo? Mas ele está internado. Daí, às vezes, acontecem reinfartos imediatos. Então, assim, a pessoa já infartou, está internada e tem um outro infarto. E como que a equipe vai saber que aquilo é um reinfarto? Principalmente pela mioglobina, porque como ela cai muito rápido, a gente vai ter uma curva, né? A gente vai ter um pico, uma queda e um pico de novo. Então, isso caracteriza como um reinfarto precoce. As limitações dela é o tempo de meia-vida curto, que eu tinha falado, e ele tem interferências e insuficiências renais e danos musculares também. Então, pacientes que têm problemas renais, principalmente os pacientes que fazem hemodiálise, doenças renais crônicas e danos musculares, como a distrofia muscular, que a gente viu no outro marcador também, ele também interfere na mioglobina.
Agora a gente vai entrar nas troponinas. As troponinas são proteínas estruturais, envolvidas no processo de contração das fibras musculares cardíacas e esqueléticas. Não sei se vocês lembram das aulas de anatomia, mas a gente via que tinha a actina e a miosina. Olha o desenho aqui embaixo. A actina são essas proteínas redondinhas e as miosinas são essas proteínas alongadas que são responsáveis pela contração das fibras musculares. Então, isso acontece em todos os músculos. É a actina e a miosina que são responsáveis pela contração muscular. No coração, a miosina é chamada de tropomiosina. E são essas que a gente acaba se caracterizando, que a gente acaba usando elas como marcador. Esse complexo troponina, olha o desenho aqui, ele participa 3 proteínas. Ele participa a troponina I, a troponina C e a troponina T. Dentre essas, a troponina C não é específica cardíaca. Então, quando a gente dosa, a gente não dosa a troponina C. A gente dosa a troponina T e a troponina I. Essas duas são específicas do coração. Então, são marcadores extremamente sensíveis, são os marcadores de escolha, porque eles são, a troponina T e a I são exclusivamente cardíacas. E é o que, quando a gente fala, vai dosar a troponina, a gente nem pensa na troponina C, a troponina T ou a troponina I. Os kits que a gente tem, seja kit rápido, de resultado rápido, vou mostrar a foto para vocês, seja kit de dosagem mesmo de valor, eletroquimiluminescência ou outro método, a gente está dosando a troponina T ou a troponina I, tá? Então, a troponina T, ele tem um aumento em 3 a 6 horas após o infarto. Então, a gente está vendo que a mioglobina, que foi o que a gente falou antes, ela aumenta mais cedo, que ele aumenta de 1 a 2 horas após o infarto. As troponinas, elas aumentam de 3 a 6 horas. Elas têm um pico de detecção em 12 horas, porém, elas têm um tempo de vida longo. Isso é muito interessante, ele se mantém elevado por até 7 dias. 7 dias ou mais até. Tem algumas troponinas que se mantêm elevadas por 14 dias. Então, isso é uma vantagem. Por quê? É uma vantagem porque a gente consegue ver pacientes que já tiveram alta do hospital, por exemplo, e eles vão fazer os exames de rotina logo que saem do hospital, às vezes no laboratório particular, que é o que acontece às vezes, e a troponina dá alta. E a gente fala, nossa, o paciente está infartando, ou não, o paciente acabou de sair do hospital, ele já está bem, mas a troponina dele se mantém alta, e a gente sabe que foi um paciente infartado, entendeu? Ou então o paciente sentiu dor, acontece muito isso, quem trabalha em hospital sabe, que o paciente sentiu um desconforto, sentiu uma dor, não é aquela dor que o paciente, nossa, cai no chão, morre de dor e vai internado imediatamente, não. Sentiu uma dor e ele fala, tá tudo bem. E passa um dia, passa outro dia, depois, sei lá, de 3, 4 dias que ele tá se sentindo mal ainda, resolve ir pro hospital, e daí os marcadores todos já voltaram ao normal, né? E a troponina se mantém elevada, então é um marcador de tempo de meia-vida longo, que é bastante interessante. Essas limitações presentes em tecido muscular em regeneração e pacientes renais, elas existem, mas elas são extremamente baixas, elas não interferem no caso de um infarto mesmo, então eles são os marcadores mais específicos. A troponina T, a troponina I, ela é o teste mais específico. Entre a T e a I, geralmente os testes bioquímicos já dosam a troponina I mesmo, porque ela é o mais específico. Ela tem sensibilidade absoluta para infarto agudo do miocárdio, ela não é encontrada em nenhum outro local mesmo. A troponina T tem aquelas limitações leves de tecidos de regeneração, pacientes renais. Apesar de não ser muito interferente, mas ela existe, a troponina I não tem interferência nenhuma, ela é uma sensibilidade absoluta para infarto. Ela começa a se elevar, ela é igual a troponina T nesse esquema aqui de elevação e de pico, então ela começa a se elevar de 3 a 6 horas após a dor.
tem pico de detecção em 12 horas e o tempo de meia-vida é longo, de até 7 dias também. Então, a vantagem da troponina e dentro daquelas classificações do marcador cardíaco, dos marcadores, os melhores marcadores, né? Ele é sensibilidade absoluta, então ele tem uma alta sensibilidade e ele tem um tempo de vida mais longo dentre todos os marcadores. E qual que é o fator ruim dele, a desvantagem? Que ele tem uma limitação de que ele demora até 6 horas para se elevar, então ele não é tão ele não é tão sensível assim de se elevar logo no começo da lesão. Ele não tem uma imediata liberação, que é diferente da mioglobina, que é mais precoce. Então ele é bem específico, ele é totalmente específico para o infarto, mas ele não é sensível ao começo da dor, ao começo do infarto, ok? Então a gente vai falar agora um pouquinho da CKMB e troponina. Uma diferença significativa entre as troponinas e a CKMB é que a CKMB ela só se eleva após lesão isquêmica irreversível, enquanto as troponinas, por apresentarem uma fração livre no citoplasma celular, são liberadas mesmo em situações de isquemia reversível caracterizada clinicamente por angina estável. Então, o que é isso? A angina estável é uma outra doença que não é um infarto agudo do coração, não é um infarto agudo do miocárdio, ela é uma situação reversível de falta de oxigenação. Então, não chegou a acontecer necrose das células. Quando acontece necrose e perda celular permanente, isso é um infarto. Quando acontece uma diminuição excessiva da oxigenação, acontece uma isquemia. As células ficam com falta de oxigenação, mas elas não entraram em necrose ainda. Isso pode dar dor, pode dar um quadro parecido com um infarto, a pessoa é hospitalizada. Mas daí, através de sinais clínicos e eletrocardiograma, os médicos veem que não é um infarto, é uma angina. E qual que é a diferença bioquimicamente? A CKMB, ela só se eleva no infarto. Na isquemia reversível, na angina, a CKMB não altera. A troponina sim, a troponina ela vai aumentar, tanto no infarto como nesses quadros de angina. Ok? Coleta seriada. O que significa isso? Significa que a gente precisa fazer uma curva desses marcadores. Como não existe um marcador ideal específico, a gente viu que tem um marcador que é mais precoce, que é a mioglobina, a gente tem um marcador que é mais específico, que é a troponina, que ele é mais longo. Então, a gente precisa fazer dosagens de vários marcadores, não é feito só de um. Além disso, como eles se elevam, e eles têm picos e eles têm queda, a gente precisa saber em que ponto da curva que se encontra esse paciente. Se ele está na elevação, se ele está no pico, se ele está na queda. Como que a gente vai saber disso? Fazendo uma dosagem só, a gente não vai saber, porque a gente só vai ter um valor. Então, a gente precisa fazer dosagens, coletas seriadas. Então, os marcadores são dependentes do tempo a partir do início da lesão. Como pacientes são admitidos em tempos variados do início da dor, recomenda-se dosagens seriadas. Aquele paciente chegou, a gente não sabe se ele já está no início da lesão, ele falou que ele está com dor há tanto tempo. Mas às vezes a gente precisa saber bioquimicamente, clinicamente, em que ponto que aqueles pacientes estão. Então, qual que é o protocolo? Qual que é o padrão de coletas? A gente colhido os exames do paciente na admissão. Então, o paciente deu entrada no hospital, colhe os exames 3 horas após, 6 horas após e 9 horas após. Então, são feitas 4 coletas. Com esses 4 dados, é feita uma curva e os médicos, a assessoria toda, a profissional, consegue identificar em que ponto que aquele paciente está e qual foi a lesão, da extensão da lesão cardíaca, qual foi a extensão, qual foi a gravidade, o prognóstico, tudo isso depende vai mudar o protocolo de tratamento do paciente.
O diagnóstico do infarto, então, ele envolve o quê? O paciente chega no hospital com uma condição clínica clássica, que é a dor, o formigamento. Então, é feito uma análise da condição clínica, é feito um eletrocardiograma e é feito a análise dos marcadores cardíacos. Então, esses três itens, eles precisam ter pelo menos 2 alterados para poder caracterizar um infarto. Precisa ter condição clínica, precisa ter eletrocardiograma alterado e marcadores cardíacos alterados. Como não existe nenhum marcador ideal, como a gente explicou, de todos os marcadores, o que é o marcador ideal, é recomendado o uso de 2 marcadores. Quais são? Mioglobina, que é o marcador mais precoce, então ele é recomendado porque ele é o primeiro que se eleva, e as troponinas, T ou I, como marcador definitivo, porque é o marcador que ele vai subir após 3 a 6 horas, então ele não é tão precoce, mas a mioglobina é. E depois a mioglobina já está caindo, depois de 6, 9 horas a mioglobina já está caindo, e a troponina está subindo e ela se mantém elevada durante um bom tempo, durante semana, certo? Então ele faz uma curva parecida com essa, ó, padrão temporal de liberação. Então a gente tem a curva vermelha, representando a mioglobina, a linha laranjada representando o CKMB e a linha azul representando a troponina I, nesse caso, TNI, troponina I. O que a gente percebe? Análise de gráfico, né? Aquilo que eu falo para vocês. A gente não precisa nem ter tido a aula, então a gente vai analisar o gráfico. Qual é o marcador que tem o início mais precoce? Analisando o gráfico, a curva do vermelho subiu primeiro, não subiu? Então, beleza. Então, o vermelhinho é o mais precoce, é a mioglobina. Qual que é o marcador que tem o pico mais tardio? A gente vê que a troponina, o azulzinho, ele tem um pico que demora mais tempo depois do início. E ele se mantém elevado por mais tempo. Enquanto a mioglobina, a CKMB já voltaram ao normal, ali ó, 48 horas após o início do infarto, nessa curva apresentada, a CKMB e a mioglobina já voltaram ao normal e a troponina ainda está elevada, certo? Então, a gente analisando o gráfico, a gente já consegue ter uma ideia das características de cada marcador. A tabela embaixo está representando, está conversando com o gráfico de cima. O que ele está falando? Ó, a mioglobina tem um aumento inicial de 2 a 3 horas, a mioglobina é a curva vermelha. Ele só está escrevendo o que o gráfico está dizendo. Tem um pico de 6 a 9 horas, ali o pico dela até subiu ali nas 4 horas, poderia ter colocado de 4 a 9 horas, e um retorno ao valor basal de 18 a 36 horas. Então, ó, ali no 18 horas ele já está no valor normal, certo? E a CKMB e a troponina faz a mesma coisa. O aumento inicial, o pico e o retorno ao valor basal, certo? É importante vocês conseguirem retirar as informações que os gráficos e as tabelas dão para vocês. A gente falou toda uma parte teórica, mas às vezes a gente dá só uma tabela, só um gráfico, e ele vai dizer tudo que a gente deu na aula só naquele gráfico. É importante vocês conseguirem interpretar o gráfico, interpretar a tabela. Aqui são fotos que eu mesma tirei de um teste que foi feito de troponina. Então, o que acontece? Esse envelopinho, ele é um kit de dosagem de teste rápido de troponina I. Tá vendo que tá escrito ali, ó, CTNI. Então, ele é uma dosagem rápida de troponina I. A gente vê de acordo com a bula, que daí ele fala pra gente quanto colocar da amostra do paciente. Nesse caso, eram 2 gotas. Vem essa pipetinha descartável de plástico da figura 2. Ele vem junto com o kit, então você coloca 2 gotinhas do soro do paciente nesse campinho S, que é do sample, né? Então a gente coloca 2 gotas e aguarda o tempo determinado para leitura, que são 15 minutos desse teste. A bula diz que são 15 minutos. Então, acontece uma corrida de imunocromatografia.
A metodologia desses testes rápidos costumam ser imunocromatografia. A gente coloca ali o soro do paciente ou sangue total, seja qual for a amostra, e ele vai fazer uma corrida nesse papel cromatográfico e ele vai dar uma reação positiva ou uma reação negativa. Geralmente, ele tem 2 ou 3 campos, dependendo do que ele quer analisar. Mas ele sempre vai ter esse campo C de controle. Olha aqui na figura 2 aqui, ó. O C do controle. Esse aqui, o controle tem que dar positivo. Dar positivo é o quê? É apresentar essa linha visível, essa linha vermelha. Isso aqui diz pra gente que o teste está funcionando, entendeu? Que esse teste foi feito e ele tá válido, ele funcionou, porque o controle era para dar positivo, deu positivo. O T é o teste do paciente. Então, se ele tivesse apresentado uma linha igual à do controle, ele seria um teste positivo. Como ele não apresentou nada, é um teste negativo. Isso é o teste rápido, geralmente ele costuma demorar 15 minutos para ser feito, fora o tempo de coleta, de centrifugação, tudo, né? Mas ele dá um resultado em geralmente de 15 a 20 minutos e, nesse caso, esse teste, ele deu um resultado negativo. O controle foi positivo e o teste não tem linha nenhuma, o teste é negativo, ok? Então, essa foi a nossa aula de marcadores cardíacos e estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento de dúvida, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau.